O milionário em estado vegetativo acorda quando mendiga negra canta para ele. No coração pulsante de São Paulo, onde os arranha-céus abraçam o céu e a ambição flui como o ar, Eduardo, um dos homens mais ricos do Brasil, estava preso em um estado vegetativo. Anos de luxo o levaram a esse leito de hospital, cercado por equipamentos que zumbiam incessantemente, um som que agora soava como um canto de ninar macabro. Sua família, com um olhar gélido e calculista, observava a todo instante. Cada movimento da equipe médica parecia um jogo de xadrez. Todos preocupados não com a vida, mas com a fortuna que ele deixaria para trás. Eles estavam sedentos pelo que Eduardo acumulou ao longo dos anos. Um império de imóveis, investimentos e segredos. O quarto, abafado e moldado pelo odor esterilizado da medicina, era um quadro de apatia. Eduardo estava ali, quase como um fantasma de si mesmo. Suas memórias dançavam em uma névoa distante. Rostos conhecidos surgiam e desapareciam como sombras. Juliana, uma mendiga negra, penetrou no hospital atraída por uma melodia que ecoava em seu coração. Seu olhar era penetrante, seus passos firmes. A equipe médica parou momentaneamente. Perplexa, ela não se encaixava no cenário de brancos e abastados. Com um sorriso, Juliana se aproximou de Eduardo. Sem hesitação, começou a cantar uma canção antiga, carregada de emoções. Sua voz, hipnotizante e cheia de alma, percorreu o quarto como um vinho tinto aquecendo o corpo em um inverno rigoroso. Estrondos começavam a se formar. A máquina ao lado de Eduardo sinalizou mudanças. Um leve movimento de seus olhos, um som surdo. À medida que a canção progredia, flashes de seu passado vieram à tona. O peso de suas más decisões, as noites com amigos que ele traiu em busca de poder, amores que ele destruiu. Juliana, com seu canto, parecia trabalhar como um estopim. Que segredos aquela voz guardava! Os parentes de Eduardo trocavam olhares incomodados. O que aquela mulher estava fazendo ali? A reputação da família estava em jogo. Em meio às revelações, uma verdade estava prestes a emergir. Juliana era filha de um amigo próximo de Eduardo, um homem que ele havia deixado de lado, usou e descartou em sua busca implacável por riqueza. O dilema moral de Eduardo começou a se intensificar. Redimir-se ou sucumbir ao vácuo da ambição. Enquanto a canção fluía como um rio, um calor renovador se espalhava pelo corpo de Eduardo. Mas a tensão na sala era palpável. O que aconteceria com a herança? A raiz das traições poderia florescer ou murchar diante dos olhos de todos. As notas da música ecoavam em sua mente, como um chamado para um novo amanhecer. Mas será que era tarde demais para buscar perdão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a canção de Juliana envolvia o ambiente, um leve brilho despertou nos olhos de Eduardo. O quarto, antes imerso em silêncio, agora vibrava com suas memórias. Tudo parecia perto, tudo tão intenso. O ar estava carregado de tensão. O olhar da família, antes indiferente, tornava-se maníaco, como se a presença da mulher criasse um terremoto emocional.
Mas em meio àquela transformação, algo se rompeu. A porta do quarto foi aberta com um estrondo. Um homem, de terno escuro e expressão furiosa, irrompeu no ambiente. Ele carregava um envelope na mão e seu olhar fulminava a cena. "O que está acontecendo aqui?" gritou, rompendo o encanto do momento. A voz era familiar para Eduardo, mas ele não conseguia conectar os pontos. "Saia! Você não pertence a este lugar!" berrou um dos familiares, seu rosto pálido de raiva. Juliana, porém, não se deixou intimidar. Sua canção parou abruptamente, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Uma pausa antes da tempestade. A tensão era palpável. "Eu sou o advogado do Eduardo", o homem declarou de forma autoritária, seus olhos agora fixados em Juliana. "E você não tem autorização para estar aqui! O que você está fazendo?" A indignação se espalhou como fogo. Juliana, firme, não saiu do lugar. O coração de Eduardo acelerava. Uma conexão estava prestes a ser revelada. "Eu não saí do lado dele!" Juliana gritou, a voz carregada de emoção. "Ele precisa ouvir a verdade! Eu sou a filha do seu amigo! Eu sou a filha daquele que você destruiu!" A sala ficou em silêncio. O mundo parecia girar rapidamente, e Eduardo sentiu um nó na garganta. O advogado olhou em choque. Os parentes de Eduardo murmuravam entre si, perplexos. As palavras de Juliana eram um raio em um céu claro. Uma revelação que fez a frieza ao redor deles evaporar. "Filha, você? Isso não pode!" O homem hesitou, o rosto se contorcendo em descrença e medo. Eduardo não conseguia processar o que acontecia. Memórias e sentimentos se chocavam dentro dele. "Você sabe que o seu pai me deixou para trás", Juliana continuou, a raiva transparecendo em cada sílaba. "Ele morreu e tudo o que eu quero é que você reconheça quem você foi." Olhos fixos em Eduardo, e de repente as máquinas começaram a apitar, quase como se respondessem àquela onda de emoções. As conturbadas relíquias da ambição e do poder voltavam à superfície. E ali, cercado por rostos que o viam como um mero banco de reservas, a agonia do seu passado o consumia. Eduardo sentiu seu corpo querer reagir, mas a fraqueza ainda o aprisionava. "Você matou meu pai, Eduardo!" Juliana gritou, e as palavras cortaram como uma lâmina, ecoando pelas paredes. A sala estava quente, cheia de acusações e dor. Eduardo estava em choque, tentando entender. O que Juliana queria em troca? Uma parcela do que restou de sua fortaleza? Ou o perdão que nunca poderia oferecer? De repente, o monitor que mapeava os sinais vitais de Eduardo começou a apitar freneticamente. Ele abriu a boca, um grito silencioso, um chamado. A equipe médica entrou correndo, fazendo perguntas, controlando a situação. O advogado recuou, a expressão se transformando de raiva para ansiedade. A sala estava novamente agitada. Enquanto Eduardo lutava contra sua própria existência, um pensamento tomou conta de sua mente. Estava seguro, ainda que cercado por cinzas de seu passado. A canção tinha despertado algo que talvez nem ele tivesse percebido. O que aconteceria agora? Com o seu passado e desnudado, Eduardo estava prestes a enfrentar muito mais do que a morte. E nem mesmo Juliana poderia prever as consequências daquela verdade revelada. O monitor apitava freneticamente e a sala pulsava com uma tensão surreal. Eduardo se esforçava para entender a verdadeira profundidade da revelação de Juliana. Era como um furacão dentro dele, com emoções se chocando, lembranças surgindo
e um sentimento de culpa crescendo a cada segundo. Ele queria gritar, mas sua voz estava presa. A equipe médica chegou em um turbilhão, tentando controlar a situação. Os rostos eram um borrão, e as palavras ecoavam sem significa. Descompense os sedativos, alguém gritou. Juliana continuou ali, firme. O advogado também estava paralisado, incrédulo. Eduardo estava se perdendo em um mar de pensamentos disfarçados de vozes. Cada gota de suor escorrendo por seu rosto era um lembrete de que ele ainda estava vivo. Mas por quanto tempo? Juliana, com os olhos fervendo de dor, não desgrudava o olhar de Eduardo. Você precisa entender, Eduardo. A vida que você levou custou a vida do meu pai. Você tirou tudo dele. Sua voz era um lamento que ressoava pelo ambiente, como gritos roubados ao vento. O barulho era ensurdecedor, mas algo mais ameaçador pairava no ar. Ele tem que saber. A voz de Juliana cravava nas paredes do quarto. O tempo parecia paralisar, e naquele espaço reduzido, todos os rostos estavam em uma mistura de choque e espanto. Então, outro som cortou como um relâmpago, o barulho de um vidro se quebrando. Um outro homem, vestido de forma muito destoante da cena, apareceu na porta. Tinha cabelos grisalhos e alguém poderia jurar que ele pertencia ao passado de Eduardo. Com uma expressão intensa, ele disse: "Chega! Não deixe que isso..." "Eduardo, você não me reconhece, não é?" A voz é familiar, como um eco distante nas memórias. O rosto do homem começou a se esclarecer na mente de Eduardo, mas ainda havia confusão. "Eu sou Carlos, seu ex-sócio." A revelação criou um rebuliço. O que aquele homem estava fazendo ali? Por que ele agora? Juliana fitou Carlos, um sorriso sardônico surgindo. "Olha quem aparece! O traidor!" A palavra ecoou como um estalo em uma sala já cheia de tensões. Eduardo estava atordoado. As peças do quebra-cabeça começando a se juntar. "Você não pode estar aqui. Você arruinou tudo, Carlos. O que você quer?" gritou um dos parentes de Eduardo, enquanto os outros murmuravam sobre como a cena estava se desenrolando. Carlos não cedeu, e em seu olhar havia um peso que causava arrepios. "Você precisa saber a verdade, Eduardo. Não é só sobre o passado de Juliana. É sobre o seu também. O investimento que você fez, aquele que você achou que valeria a pena, foi uma armadilha. Meu filho não apenas perdeu a vida ao seu lado nos negócios, como você também pode ser responsável pela nossa ruína." As palavras de Carlos eram as últimas peças de uma imagem horrenda. O chão pareceu ceder sob os pés de Eduardo. Ruína. Ele estava prestes a perder tudo, não apenas a honra, mas a própria vida. O que mais ele poderia ter ignorado? O monitor ao lado dele piscou de forma alarmante e a sala estava novamente em alvoroço. 2 médicos tentavam estabilizar Eduardo, monitorando seus batimentos que estavam subindo desenfreados. "Fique calmo, Eduardo. Nós estamos aqui." Uma voz soou, mas ele estava distante. A verdade, um golpe em seu estômago. Ele olhou para Juliana, com lágrimas caindo de seus olhos. "Desculpe, eu não sabia." Mas o passado dela também estava emaranhado nele. O que mais estava enterrado ali? Educar num eco de dor que poderia se transformar em um grito ensurdecedor. E naquele instante, uma sirene ecoou do fundo do hospital, cortando a tensão, a dor, a lembrança. Eduardo sentiu sua cabeça girar. O que mais ele não sabia?
Qual seria a próxima revelação que viria à tona? O impacto daquele momento gerou um vento de mudança e tudo parecia estar prestes a desmoronar. O que Eduardo não conseguiria controlar? A pergunta pairava no ar, enquanto o pânico e a ansiedade começavam a engolir aquele quarto, tudo mergulhando em um abismo de incertezas. O monitor apitava freneticamente e a sala pulsava com uma tensão surreal. Eduardo se esforçava para compreender a verdadeira profundidade da revelação de Juliana. Era como um furacão dentro dele, com emoções colidindo, lembranças emergindo e um peso de culpa se expandindo a cada segundo. Ele queria gritar, mas sua voz estava presa. A equipe médica chegou em um turbilhão, tentando controlar a situação. Seus rostos eram borrões e as palavras ecoavam sem sentido. Descompensa os sedativos, alguém gritou. Juliana, firme, fixava seu olhar em Eduardo, seu passado exposto, um grito preso no peito. A agitação crescia, o ambiente se tornava insuportável. Então, com um estrondo, a porta se abriu novamente, e um homem, com um olhar distinto e seguro, irrompeu no quarto. Havia algo nele que fazia Eduardo sentir um calafrio. O que está acontecendo aqui? Perguntou com uma voz profunda que fez todos se virarem. Era como se o tempo parasse. A presença dele era imponente. Quem é você? Questionou o advogado, sua expressão de raiva se misturando com confusão. Meu nome é Ricardo. Eu sou o irmão de Juliana. Ele disparou, a revelação cortando a sala como uma faca. O olhar de Juliana mudou instantaneamente. Uma mistura de choque e reconhecimento. O silêncio tomou conta mais uma vez, mas foi rapidamente substituído pela agitação que crescia em todos os redores ao redor. Você é irmão dela? Balbuciou Eduardo. Sua mente já confusa, agora em um turbilhão ainda maior. Mas como? É isso mesmo que você pensa, Eduardo? E tem mais! Gritou Ricardo, sua voz ecoando de forma poderosa. Você não sabe tudo o que aconteceu. Juliana e eu somos a única família que seu pai de negócios deixou. Ele fez um desvio dos seus investimentos e, ao invés de nos proteger, nos deixou à mercê da sua ganância. A revelação golpeou Eduardo como um soco no estômago. Ele começou a juntar as peças. O homem que o havia traído estava agora revelado na sombra de suas ações. Mas a verdade se adensava. Era mais do que dinheiro ou paixão. Era pessoal. Você não pode, começou Juliana. Mas Ricardo a interrompeu, determinado, a verdade liberada de dentro dele. Ele precisa saber, irmã. E você também, Eduardo. Não era só sobre negócios. Meu pai, ele está morto, graças a tudo que você e Carlos fizeram. Eduardo sentiu a cabeça girar. O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro. O espaço se tornava claustrofóbico, o ar pesado de revelações ocultas. Ele descobriu uma fraude e você o pôs em risco, Eduardo. Hoje, o que sobrou da nossa vida é seu dinheiro. E mesmo assim, você nem se lembrou. O que aconteceu foi um acidente. Mas, Ricardo hesitou, o peso das palavras formando um nó na garganta. O monitor começou a apitar ainda mais freneticamente. A equipe médica, em pânico, tentava estabilizar Eduardo, que começava a perder o controle. Entre a dor e o desespero, ele olhou para Juliana, que derramava lágrimas silenciosas. A verdade estava lá, prestes a emergir em seu corpo débil. Você realmente não sabia? Ele era seu sócio, Eduardo, um sócio legítimo. E quando tudo desmoronou, você apenas se afastou, disse Ricardo, cada sílaba transbordando raiva e dor. Então, com a força de um trovão,
Carlos, o ex-sócio, olhou para Eduardo e retrucou: e se a verdade realmente emergisse? E se você descobrir que não só a ambição que levou à ruína, mas sim a necessidade de salvar seu próprio pescoço? O peso de cada palavra pairava no ar, um destino iminente. O caos tomou conta, a sala estava em alvoroço e as emoções fervilhavam como um vulcão prestes a entrar em erupção. Eduardo sentiu como se estivesse prestes a desmoronar, seu mundo girando como um carrossel insano. O passado cercava, revelando-se em camadas de culpa e dor. Eu não sabia, gritou Eduardo, cada palavra saindo de sua boca como um lamento. O que mais estava escondido? Quem realmente ele era? E naquele instante, o monitor emitiu um último apito alto e, com um clique, tudo ao redor de Eduardo mergulhou em um silêncio absoluto. Ele sentiu seu coração bater descontroladamente. E nesse momento crucial, um eco profundo na mente dizia que a verdade estava prestes a quebrar a barreira da sua realidade. O que mais precisaria ser revelado antes que tudo desmoronasse? A dúvida pairava como uma sombra, e à medida que o silêncio se instalava, todos os olhares se fixaram em Eduardo, esperando que ele tomasse a decisão que mudaria tudo. O monitor emitiu um apito estridente, cortando o silêncio e fazendo Eduardo se contrair na cama. A energia e a intensidade atingindo um ponto de ebulição. Ele olhou para Juliana, a dor em seus olhos refletindo o próprio turbilhão dentro dele. E Ricardo, pulsando de emoção, se adiantou, mas Eduardo estava perdido em um vale de memórias confusas. Você não entende, Eduardo. Precisamos que você comece a pensar nas consequências, disse Ricardo, sua voz firme. A sua ambição destruiu vidas e agora está tentando fugir do que fez. Fugir? Não fui eu quem... Eduardo começou, mas sua voz falhou, sufocada por uma onda de emoções. Ele olhou para Carlos e, num sobressalto de lucidez, perguntou: o que mais você sabe? O que mais aconteceu? Mas antes que qualquer um pudesse responder, o barulho do monitor se intensificou, fazendo com que os médicos se acumulassem ao redor de Eduardo, suas faces agora focadas em estabilizá-lo. Precisamos de mais sedativos, um deles gritou, a tensão no quarto subindo a níveis insuportáveis. Juliana, com o coração na mão, se afastou para dar espaço, mas seus olhos nunca deixaram Eduardo. Então, de repente, a porta se abriu com um estalo. Um paramédico entrou correndo, segurando o envelope volumoso. Ele olhou para todos, ofegante, e com a voz trêmula disse: precisamos ver isso, é urgente. Do que se trata? Perguntou Carlos, sua expressão se transformando em preocupação. O paramédico abriu o envelope e, ao retirar as folhas, o que apareceu foi uma série de documentos oficiais. Estes documentos comprovam que Eduardo não é quem todos pensam que ele é, e que seu passado está mais emaranhado do que ninguém imaginava. O quarto explodiu em murmúrios, a tensão palpável. Eduardo tentou focar na realidade diante dele. O que você quer dizer? Perguntou, a voz carregada de desespero, enquanto tentava se segurar. O seu nome, os negócios, tudo foi alterado. Você não é o verdadeiro Eduardo, disparou o paramédico enquanto todos olhavam atônitos. Como assim? Juliana questionou, não conseguindo acreditar na revelação que mudava tudo. O choque na sala era quase palpável, como um trovão prestes a romper o céu. Seu pai, na verdade, ele adotou você. Seu verdadeiro pai, ele era o homem que destruiu a vida de Juliana e Ricardo. Quando ele saiu do país, foi por medo de que descobrissem a verdade sobre vocês. Seu verdadeiro nome está aqui. O paramédico gesticulou, apontando para o documento.
Eduardo sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Um turbilhão de sentimentos preenchia sua mente. Quem ele realmente era? Por que essa revelação estava explodindo como uma bomba em um momento tão frágil? Juliana deu um passo à frente, seu olhar fixo em Eduardo, agora mais confusa do que nunca. Quem é você, Eduardo? Que envolvimento seu verdadeiro pai teve com a nossa vida? O monitor começou a apitar novamente, os médicos lutando para controlar a situação, enquanto a sala fervia em confusão e agitação. Isso não pode estar certo. Eu sou Eduardo. Sou um milionário. Eu não? A voz de Eduardo embargou. De suas próprias afirmações se tornava vazio, desmoronando em um modo de realidade diferente. Ele sentiu como se seu verdadeiro eu estivesse começando a desvanecer, deixando para trás apenas uma sombra. A agitação aumentava. Os murmúrios pelos corredores se intensificavam. E a sala tornou-se um campo de batalha verbal. Você nunca foi quem pensou que era, gritou Ricardo, sua voz cheia de raiva e dor. Ao se afastar, você perdeu o que poderia ter salvado e nos destruiu no processo. Mas e agora? O que isso muda para mim? Eduardo perguntou desesperado, enquanto tentava entender a confusão que pulsava como um tambor em seu coração. As palavras dele contagiaram a cena, envoltas em um silêncio sufocante. Todos na sala estavam congelados, presos na revelação impactante. A verdade que poderia libertá-lo, na verdade, trazia mais correntes. E os olhares se fixaram no médico-chefe que, ainda segurando a folha, estava prestes a revelar mais. Mas naquele instante, a sirene de um dos monitores explodiu de forma ensurdecedora. O que mais poderia se ocultar nas sombras desse mistério? A tensão estourou e, enquanto todos se organizavam para agir, uma pergunta pairava no ar, esmagadora. Quem era realmente Eduardo? E o que esses segredos poderiam arrastar com eles quando tudo se dissipasse? O monitor emitiu um apito estridente, cortando o silêncio e fazendo Eduardo se contrair na cama. A energia e a intensidade atingiam um ponto de ebulição. Ele olhou para Juliana, a dor em seus olhos refletindo o turbilhão que se formava dentro dele. Era como se tudo estivesse girando sem controle. Ricardo progrediu, mas as palavras pareciam se desvanecer em um eco distante, enquanto a verdade pesada pairava no ar. Você não entende, Eduardo. Precisamos que você comece a pensar nas consequências. Quanto mais falava, mais a urgência em sua voz crescia. Fugir? Não fui eu quem... Eduardo começou, mas sua voz falhou sufocada por uma onda de emoções. Ele olhou para Carlos, que agora parecia ainda mais nervoso. No fundo, todos na sala respiraram a ansiedade, como se fossem parte de um relógio prestes a explodir. E então, como um comando vindo de outra dimensão, a porta se abriu com um estrondo, fazendo todos se virarem. Uma enfermeira estava lá, seu olhar tão perturbado que fez os corações acelerarem. Ela carregava um novo envelope, como se contivesse o peso de muitos fardos. Desculpe interromper, a enfermeira começou, mas a voz dela se perdeu no barulho do monitor. Todos os olhares se fixaram nela, enquanto ela tentava se conectar com a gravidade do momento. Recebemos resultados de exames recentes. Precisamos falar com você, Eduardo. Eduardo se esforçou para escutar. Sua mente uma tempestade de pensamentos. Resultados? Que resultados? Perguntou, a sensação de desconforto subindo pela espinha. Mas a enfermeira não respondia. A tensão no ar era insuportável. Entre as murmurações suaves dos acompanhantes, Eduardo encarou Juliana. Uma centelha de compreensão parecia brilhar em seus olhares. Se algo estava prestes a desmoronar, ele precisava estar pronto.
Eduardo, precisamos saber da verdade! Ricardo gritou, a frustração dele transformando-se em desespero. Mas a enfermeira continuava, abrindo o envelope, revelando gráficos e resultados. As folhas tremiam em suas mãos, como se estivessem prestes a escapar. Isso não pode ser verdade, murmurou o advogado, assim que a enfermeira espalhou os papéis pela mesa. Eduardo ficou em choque ao ler. Seu tipo sanguíneo é incompatível. O silêncio pesado retornou, abrindo fissuras nas mentes de todos. Eduardo olhou de forma insana para a enfermeira. O que você quer dizer com isso? Queremos que você pense. Se o seu pai realmente era quem você achava que era, o teste sugere que você pode não ser o filho biológico de quem você imagina. As palavras bateram como um trovão em meio à tempestade. Eduardo começou a questionar tudo. Juliana estremeceu e a sala explodiu em murmúrios. Isso é impossível. Meu pai, ele começou, mas sua voz se perdeu ao encarar o documento. A incerteza tomou conta do espaço. O rosto de Carlos estava pálido e parecia que a revelação se arrastava por ele como um véu pesado. Juliana olhou para Eduardo, lágrimas nos olhos. Se o seu pai não era seu pai verdadeiro, quem mais pode estar envolvido nisso? Que segredos se escondem na sua história? O clima tornou-se elétrico. O coração de Eduardo acelerava. Ele tentava raciocinar enquanto o caos se instalava. A ideia de uma identidade falsa rasgava sua realidade cotidiana. Uma necessidade urgente pela verdade começava a criar raízes dentro dele. Você tem que se lembrar de algo. Tem que saber o que realmente aconteceu. Juliana disse, sua voz cheia de emoção. Mas e se alguém mais tivesse moldado essa história? De repente, a silêncio foi quebrado novamente, quando a porta se abriu e uma figura feminina apareceu. Tinha um semblante sereno e, com a mão levantada, pediu calma. Desculpem, mas eu sou Amélia do hospital. O que está acontecendo aqui é muito mais profundo do que qualquer um imagina. Os corações de todos pararam. A mulher continuou, suas palavras pesadas. Apenas uma pessoa pode responder a tudo isso, e ela é mais próxima do que pensam. Ele deu um passo à frente, engolindo em seco. Quem é? O que você está dizendo? Mas antes que a verdade pudesse se desenrolar, as luzes do hospital piscaram. Um misto de gritos e sirenes estendeu a tensão na sala até níveis insuportáveis. A revelação estava iminente, e com ela, a possibilidade de que tudo que Eduardo acreditava saber estava prestes a desmoronar. A pergunta pairava no ar: que segredos ocultos seriam revelados que mudariam suas vidas para sempre? O choque era palpável, e com a urgência crescente, todos se perguntavam se a verdade seria realmente uma cura ou a causa de mais caos. O silêncio na sala ficou tão pesado que parecia quase palpável. Todos os olhares estavam fixos em Amélia, a enfermeira, enquanto ela segurava os documentos que poderiam derrubar a fundação de tudo aquilo que Eduardo acreditava. Seu coração batia forte, um tambor incessante, e a tensão era como a linha do horizonte antes de uma tempestade. Mas quem sou eu, então? Eduardo finalmente conseguiu perguntar, a voz fraquejando. Os olhos de Juliana brilharam com lágrimas. O que mais podiam revelar? Ele sentiu um frio na barriga. Não era apenas sobre sua herança ou seu passado. Era sobre sua verdadeira identidade. Você precisa entender. Amélia começou.
Mas Ricardo não deixou que ela terminasse. Chega! O que mais você quer nos esconder? Gritou Ricardo, seu rosto vermelhidão pura de raiva e desespero. E naquele momento, uma sirene alta ecoou pelo corredor, cortando a tensão como uma faca. Alguém estava vindo e a porta se abriu novamente. Um homem alto entrou, com a expressão impassível, a gravata alinhada e o olhar decidido. Ele não se apresentava como uma ameaça, mas algo em sua postura radiava autoridade. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, a voz firme ecoando na sala. Era o Dr. Santos, o médico-chefe. "Dr. Santos, precisamos discutir isso!" começou Amélia, com os papéis tremendo nas mãos. Mas antes que ela pudesse explicar, o médico se virou para Eduardo, com um olhar que carregava alguma revelação chocante. "Eduardo, a verdade é que você não é apenas uma vítima do seu passado. Há algo que você nunca soube. A análise de DNA não é só um teste genético comum." Ele fez uma pausa, a gravidade de suas palavras pesando no ar. "O laboratório descobriu que você é biologicamente compatível com Juliana e Ricardo. Aparentemente, você não apenas conhece a dor deles, você é parte dela." Eduardo ficou paralisado. O que ele estava ouvindo? "Como? Cela, o que você está dizendo? Isso não faz sentido." Seus pensamentos giravam como uma montanha-russa descontrolada. "Você é o irmão deles." O doutor concluiu, e o mundo de Eduardo desabou. O chão parecia ceder sob seus pés. Ele olhou para Juliana, que estava completamente perplexa, a boca aberta em choque. A sala estava imersa em uma confusão de sussurros, expressões de espanto e desentendimento. "Isso é impossível!" gritou Carlos, impelido por um desejo desesperado de proteger o que restava do seu próprio lado da história. Mas a verdade começava a se desenrolar, e Eduardo se sentia como um pesadelo tomando forma. Ele tinha uma família biológica que nunca conheceu? Como isso poderia ser? Juliana, de repente, esteve em choque, os sentimentos de tristeza e raiva se misturando. Como isso é verdade? Por que nunca soubemos? As perguntas eram um eco nas paredes do quarto. Por quê? Porque seu pai e meu pai estavam envolvidos em um esquema para desvendar os segredos da empresa. Amélia se apressou a explicar, a voz dela agitada. Era uma conspiração que envolvia dinheiro, traição e vidas. Eles tinham que esconder o que realmente eram. Eduardo se sentia como se estivesse em um filme, mas isso não era ficção. Era a realidade de sua existência. E agora, tudo fazia sentido. Enquanto sua identidade estava prestes a ser revelada como um tabuleiro de xadrez em que cada peça tinha um papel vital. Mas antes que algum dos outros pudesse falar, a sala ficou em silêncio absoluto. Outra figura apareceu na entrada. Uma mulher com uma expressão intensa, cheia de emoções ocultas. Era a mãe de Eduardo, ou pelo menos a mulher que ele acreditava ser sua mãe. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, e ela olhou em volta, buscando as respostas em cada rosto. "Eduardo", ela começou, mas antes que pudesse prosseguir. Mas uma dúvida macabra começava a se desenhar. Por que ela estava ali agora? O que mais precisava ser revelado? Cada respiração era um lembrete angustiante de que tudo o que eles conheciam estava prestes a mudar mais uma vez. A verdadeira história da vida de Eduardo estava prestes a sair de seu esconderijo. As palavras pairaram no ar, e a única certeza naquele instante era a incerteza das consequências.
As relações estavam prestes a ser redefinidas e alguém teria que pagar o preço por essas verdades. A pergunta que ecoava na mente de Eduardo era: o que mais estava escondido nas sombras de sua vida? O silêncio na sala estava tão pesado que parecia quase palpável. Todos os olhares estavam fixos em Amélia, a enfermeira, enquanto ela segurava os documentos que poderiam derrubar a fundação de tudo aquilo que Eduardo acreditava saber sobre sua vida. Seu coração batia forte, como um tambor insistente, e a tensão parecia uma linha tênue prestes a se romper. Mas quem sou eu, então? Eduardo finalmente conseguiu perguntar. Sua voz quase um sussurro. Os olhos de Juliana brilhavam com lágrimas, misto de confusão e choque. O que mais poderiam revelar? Ele sentiu o frio na barriga. Não era apenas sobre sua herança ou seu passado. Era sobre sua verdadeira identidade. Você precisa entender. Amélia começou, mas Ricardo não deixou que ela terminasse. Chega! O que mais você quer nos esconder? Gritou Ricardo, sua raiva quase palpável. E naquele momento, uma sirene alta ecoou pelo corredor, cortando a tensão como uma lâmina. Alguém estava vindo, e a porta se abriu novamente. Um homem alto, de terno impecável, com uma expressão firme e decidida, irrompeu na sala. O que está acontecendo aqui? Sua voz ressoou autoritária. Era o Dr. Santos, o médico-chefe. Ele olhou rapidamente para o aglomerado antes de se fixar em Eduardo. Eduardo, a verdade é que você não é apenas uma vítima do seu passado. Há algo que você nunca soube. A análise de DNA não é só um teste genético comum. Ele fez uma pausa, o peso de suas palavras tornando-se quase insuportável. O laboratório descobriu que você é biologicamente compatível com Juliana e Ricardo. Aparentemente, você não apenas conhece a dor deles, você é parte dela. Os olhos de Juliana se alargaram em horror. Como? Como isso pode ser verdade? Você está dizendo que somos irmãos? Ela estava em choque, as palavras mal saindo de seus lábios. Sim, você é o irmão deles. O doutor confirmou e a realidade de Eduardo desabou. O chão parecia ceder sob seus pés, enquanto ele olhava para eles, tentando entender. Um turbilhão de emoções se formava e a confusão estava estampada em seu rosto. Isso é impossível! Carlos gritou, a tensão nos músculos dele evidente. Você deve estar errado! Mas a verdade começava a emergir. E Eduardo se sentia como se tivesse sido arremessado para fora da realidade que conhecia. Ele tinha uma família biológica que nunca conheceu? Como isso poderia ser? Você não sabe. O que mais tem a ver com isso? Disse Ricardo, sua voz tremendo com raiva e dor. Você e sua família nos deixaram sofrer contando mentiras, escondendo quem vocês eram de verdade. A enfermeira, ainda com os documentos em mãos, começou a falar. Por quê? Porque seu pai e meu pai estavam envolvidos em um esquema para desvendar os segredos da empresa. A sala estava em silêncio total. Ninguém se atrevia a interromper. Era uma conspiração que envolvia dinheiro, traição e vidas. Eles tinham que esconder o que realmente eram. Eduardo se via em um filme. Mas isso não era ficção. Era a realidade de sua existência. E agora, tudo fazia sentido. Enquanto sua identidade estava prestes a ser revelada como um quebra-cabeça gigantesco que sempre esteve fora do lugar. Juliana olhou para Eduardo, lágrimas em seus olhos, parecendo desabrochar em uma tempestade de emoções. Se o seu pai não era o seu pai verdadeiro, quem mais pode estar envolvido nisso? Que segredos se escondem na sua história? Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu novamente e uma figura feminina apareceu. Era uma mulher com semblante sereno,
mas com um olhar intenso que parecia carregar segredos profundos. Desculpe interromper, mas eu sou a Clara, a mãe de Eduardo. As palavras caíram como uma bomba na sala. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente. Mãe? Ele balbuciou, seu coração disparando. O olhar dela era sincero, mas havia uma dor que transparecia. O que você está fazendo aqui? Eu precisava que você soubesse de algo antes que fosse tarde demais. A voz dela estava trêmula. Eu nunca contei a verdade. O barulho dos monitores era ensurdecedor, mas todos estavam focados nela, em cada palavra que saía. Eduardo, você não é apenas irmão de Juliana e Ricardo. Seu verdadeiro pai, ele não era um homem comum. Ele estava envolvido em um tráfico de informações, segredos de negócios, algo muito mais sombrio do que você imagina. O que mais você sabe? Eduardo exclamou, o pânico tomando conta dele. Eu sei que o seu verdadeiro pai, ele não está morto. Ele está aqui. Ela revelou, e as palavras cortaram o ar como uma faca. O silêncio foi absoluto. Um peso insuportável pairava na sala. A ideia de que seu pai poderia estar vivo desmoronou toda a sua realidade. Eduardo estava sem palavras. O mundo girava à sua volta. Ele está aqui? Onde? O que está acontecendo? E como se suas palavras tivessem invocado algo, a porta se abriu mais uma vez. Uma figura conhecida entrou, um olhar feroz nos olhos. Era Carlos, mas não o Carlos que Eduardo conhecia. Era um Carlos muito mais jovem, e a semelhança era assustadora. Você não deveria ter descoberto a verdade, Eduardo. Agora a história se torna complicada. Sua voz era conhecida, mas não através das memórias de Eduardo. Juliana e Ricardo trocaram olhares, e o terror começava a se desenhar em seus rostos. A sala estava rodeada de segredos e mentiras. O que mais estava prestes a ser revelado? E, de repente, o clima completamente denso na sala se transformou em uma tempestade elétrica. Eduardo se sentiu perdido. Quem é você? O que você quer dizer? Mas as perguntas ecoavam infrutíferas. Ele tinha que entender. Estava à beira de um abismo e tudo parecia estar prestes a desmoronar. As revelações pendiam no ar, esperando para serem destravadas. E com as emoções à flor à pele, Eduardo questionou se aquela verdade seria a resposta que ele tanto buscava ou a porta para um caos iminente. O silêncio na sala estava tão denso que parecia que o ar tinha se tornado pesado. Todos estavam em choque, os olhares fixos em Carlos, o jovem que entrou. Eduardo sentia o coração disparar, a adrenalina correndo pelas veias. Você não deveria ter descoberto a verdade, Eduardo. Agora a história se torna complicada. A tensão se intensificou. Juliana e Ricardo trocavam olhares, sem saber o que pensar. Quem? Quem é você? Eduardo perguntou, a voz trêmula. Ele olhou para o jovem e, por um momento, tudo parecia se misturar na sua mente. Você sabe quem eu sou. Eu sou seu irmão. E você foi o único que ficou, Carlos respondeu, a frustração em sua voz a transbordar. Sempre escondido na sombra, mas as coisas mudaram. Como assim ficou? Ficou do quê? Eduardo perguntou, mal conseguindo acompanhar a nova informação. Ele olhou para Juliana e Ricardo, esperando alguma explicação. Não temos muito tempo, Eduardo, continuou Carlos, a ansiedade visível. Você precisa entender o que aconteceu. O nosso pai mudou seu nome e sua identidade para evitar os inimigos. Ele nunca pensou que você estaria aqui, que seria um milionário. E as palavras que saíam da boca dele pareciam incompletas, cheias de segredos. Eduardo sentiu um nó na garganta e a sala parecia melhorar.
As máquinas bipavam em meio a toda aquela confusão. Uma parte dele queria acreditar, mas a lógica parecia se desvanecer. Eu não posso acreditar em você, ele gritou, quase implorando. Mas você não pode ignorar os fatos. A verdade está à sua frente. O que você conhece como sua vida não é o que parece. Carlos dizia, enquanto a tensão crescia. A enfermeira, a mãe, todos observavam a cena com olhos arregalados. E a minha verdadeira família? O que aconteceu com ela? Eduardo gritou, a dor em sua voz ecoando pelas paredes. Então Carlos falou de forma mais rápida. A nossa família foi dizimada por um rival do nosso pai. Você não entende. A sua vida está em perigo também. Ele parecia desesperado por atenção. E antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor interveio. As luzes do hospital começaram a piscar. E do corredor, uma equipe de segurança portava expressões preocupadas. Temos uma situação, um dos guardas gritou. Uma ameaça foi detectada no prédio. O caos se instaurou. O monitor de Eduardo apitou alarmado, enquanto a pressão subia. Precisamos levá-lo para a segurança. Agora! Ordenou o Dr. Santos e a equipe rapidamente se mobilizou ao redor de Eduardo. Não! Eu preciso saber a verdade! Ele gritou, tentando resistir. Mas as enfermeiras e médicos estavam rapidamente colocando um roupão e preparando a maca. A tensão era palpável, o medo pairando no ar. Juliana, com os olhos esbugalhados, olhou para Carlos. O que você tem acontecendo? O que você não contou? Mas antes que ele pudesse responder, um grito ecoou do corredor. Fiquem longe! É uma armadilha! O pânico tomou conta. A sala tremeu enquanto as sirenes cardíacas começaram a ecoar e as janelas pareciam vibrar. Era como se o chão estivesse prestes a ceder sob seus pés. Eduardo sentiu a adrenalina inundar seu corpo, enquanto uma única ideia se fixava em sua mente. Todo o seu mundo, tudo o que conhecia, poderia estar em ruínas. E nesse instante, uma sombra apareceu na porta. Uma figura de vestido escuro, com o olhar frio e ameaçador que parecia deslizar pela sala. Acabou a brincadeira, ela disse. E sua voz era como um eco do inferno. Eduardo parou, congelado. Tudo o que acreditava estava prestes a se desmoronar. Quem é você? Ele perguntou, a voz falhando. A figura é uma mulher que Eduardo nunca tinha visto antes, mas havia algo nela que despertava um instinto de sobrevivência. Eu sou a razão para tudo isso, ela declarou. E seu olhar fixo em Carlos. Você não deveria estar aqui! A sala se encheu de murmúrios, desespero transformando-se em caos à medida que a situação tomava um rumo ainda mais sombrio. Eduardo olhou para Juliana, Ricardo e os médicos. O que mais estava para ser revelado? O que estava realmente em jogo? A pergunta pairava angustiante, enquanto tudo estava prestes a se desdobrar em um pesadelo real. A tensão na sala estava insuportável. A figura ameaçadora à porta observava todos com um sorriso sarcástico. Acabou a brincadeira, ela exclamou. O olhar penetrante dela fez Eduardo sentir o frio na espinha. Ele nunca havia sentido tanto medo em sua vida. Quem é você? Eduardo perguntou, a voz falhando. Carlos, que parecia tão firme antes, agora parecia um adolescente apanhando no meio de uma briga de escola. Eu sou a razão para tudo isso, a mulher afirmou. Você realmente não sabe nada sobre o que está acontecendo, não é? Sua vida é uma grande mentira. O clima pesado se intensificou. Tanto o médico quanto as enfermeiras estavam paralisados, absorvendo o impacto. Eduardo queria gritar, mas as palavras não saíam. Você está aqui para acabar com isso, certo? Para arruinar
tudo que Eduardo tem? Perguntou Juliana, com os olhos ardendo em lágrimas. A dor dela refletia a confusão de todos. Eu estou aqui para recuperar o que é meu, a mulher respondeu. A ameaça em sua voz era palpável. Ela avançou um passo. Você não entende que o passado sempre volta? Vocês não são o que mais pensam ser. A sala se encheu de murmúrios. Lições vieram à tona. Eduardo sentiu as mãos tremerem. Ele olhou para Juliana e Ricardo, e então para sua mãe, que estava pálida como a morte. Todo mundo estava preso em um jogo sem saída. Afinal, quem era ele de fato? Olhando nos olhos de cada um, Eduardo tomou uma decisão. Se isso é verdade, então é hora de encarar os fatos de frente. O que mais você esconde? Ele gritou, a voz carregando a determinação que ainda lhe restava. O monitor ao lado dele disparou, como se respondesse ao desespero. A mulher sorriu, um sorriso que fazia o coração de Eduardo despencar ainda mais. Ah, você vai descobrir mais na hora certa, Eduardo. E eu prometo que não vai ser bonito. Mas em seus olhos havia uma centelha de medo. Algo havia mudado na dinâmica. Eu posso descobrir com você ou sem você, mas o que eu sei é que não vou me deixar abalar mais. Eduardo disse, sua voz firme. Juliana se aproximou dele, colocando a mão em seu braço, como um sinal de apoio. Estamos juntos nessa. Os médicos e enfermeiros, percebendo a gravidade da situação, começaram a atuar. Vamos levá-lo para outro lugar. Está muito perigoso aqui, disse o doutor. Santos fazendo sinal para que o segurança tomasse posição. Subitamente, a mulher começou a recuar, insegura. Isso não terminou. Não vai acabar assim. Com isso, ela se virou e fugiu, se esgueirando pelo corredor, deixando um clima de tensão no ar. O alvoroço se instalou, mas por um momento, Eduardo e os outros estavam apenas aliviados. Eles conseguiram enfrentar a tempestade, mas a batalha estava longe de acabar. Agora a verdadeira pergunta era: até onde essa revelação os levaria? Com o último olhar para a porta, Eduardo respirou fundo. Estamos juntos nisso, ele disse, olhando para Juliana e Ricardo. Todos se uniram em um abraço, passando força uns aos outros. O passado ainda pairava sobre eles, mas havia esperança. Uma nova jornada se aproximava. E enquanto eles se afastavam, cruzando o corredor do hospital, Eduardo se perguntou se finalmente conseguiria encontrar a verdade, se acabaria encontrando o verdadeiro sentido de sua vida. Mas um eco de medo ainda existia em seu coração. Agora, antes das coisas se desdobrarem ainda mais, precisamos de vocês. Este é o momento. Você precisa se inscrever agora neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão vindo. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso alimenta nosso algoritmo e faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar nosso canal. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância disso. Vamos juntos nessa!